Marcelo, boa tarde, né? Que informações você tem desse adversário do Fluminense que vocês vão enfrentar amanhã pela Sul-Americana? Bom, a principal delas é que é um time do futebol uruguaio de boa tradição. E eu posso dizer isso com tranquilidade porque joguei lá em outros tempos atrás, mas enfrentamos o Defensor na Libertadores quando comandava o Cruzeiro. É um time terceira força junto com o Danúbio e é um time sempre perigoso. O futebol uruguaio é sempre muito competitivo e eles encaram esse tipo de competição também com toda a entrega e certamente a gente vai ter as dificuldades no jogo. O Fluminense investiu, principalmente nesse segundo semestre, né, após a sua chegada, teve alguns reforços que estão fazendo parte do plantel. Está esperando mais alguém para a sequência da temporada? A meia ainda é uma posição carente, enfim. A gente sempre está atento no mercado, né? Tá muito restrito, principalmente esse tipo de jogador que possa vir e vestir a camisa imediatamente do Fluminense, mas estamos atentos aí. Eu acho que pelo menos uma outra contratação seria importante, mas está muito complicado também. Mas nós temos aqui no clube, né, jogadores que podem nos dar uma formação de time forte e que a gente possa conseguir atingir os nossos objetivos. Você assumiu o comando técnico e vai ter um primeiro jogo de fase eliminatória comandando o Fluminense. O que você prefere? Decidir em casa ou decidir fora? Isso é muito teórico, né? Assim, a princípio todo mundo acha que é melhor decidir em casa, fazer a segunda em casa, mas não sendo assim, você precisa do resultado, né, importante sendo mandante. Você está acostumado a jogar no seu campo, tem a torcida a favor e esse tipo de competição, né, a gente tem que estar muito atento. É o seguinte, a primeira situação é ganhar o jogo, a segunda é não levar gol e, se for possível, né, fazer mais gols, porque certamente isso vai dar uma vantagem e uma condição estratégica para o jogo de volta. Pode. Esse é um mês que está todo mundo muito preocupado, assim, todos os técnicos dos grandes clubes, pelo excesso de jogos e pelo pouco tempo de recuperação e treinamento que vocês vão ter para fazer. Como o Fluminense vai encarar o mês de agosto? É dessa forma, né? Não diria preocupado, mas tentando rodar alguns jogadores, né? É uma situação automática aqui no Brasil, porque embora a gente tenha tido esse tempo para treinar, e isso foi muito bom, né? Um tempo que nos deu condição de preparar o time, você faz imediatamente 4 jogos em 10 dias, com 2 viagens para o Nordeste, né? Então isso desgasta muito, tanto é que perdemos um jogador e o outro não pôde jogar no jogo que passou. Mas não adianta estar lamentando e impressionado, porque isso é a norma, né? Isso já banalizou no Brasil. Nós temos que encarar, valorizar aqueles jogadores que possam substituir eventualmente outros e encarar a situação. Infelizmente no Brasil, os times que vão bem, eles acabam sendo penalizados porque disputam várias competições e o torcedor e o próprio clube quer ganhar todas elas. Você não estava aqui ainda era o Abel, mas o Fluminense, para chegar nessa fase agora, cortou um dobrado lá em Potosí. Você deve ter acompanhado, não sei se você chegou a trabalhar lá com o Cruzeiro em algum momento. Então, acho que assim, a partir de agora tem que valer a pena aquele sofrimento lá de Potosí, né? Eu acho que os jogadores devem estar com isso na cabeça também, né? Tudo vale a pena pelo nosso trabalho, né, pelos nossos objetivos e às vezes tem que se fazer um sacrifício mesmo e tem que se superar. Essa superação também pode nos fortalecer, né? Então vamos com tudo nessa competição. Acho que ela se tornou muito importante por vários aspectos e esperamos amanhã fazer um jogo forte, competitivo e impor principalmente a nossa condição de mandante.
Marcelo, aqui. Marcelo, boa tarde. Você falou agora há pouco que essa quantidade de jogos em tão pouco tempo teve como um dos efeitos colaterais justamente lesões, né? Problemas físicos. Queria que você falasse dos teus jogadores que apresentaram problema de lesão, qual é a situação, falasse novamente um pouquinho sobre o Luciano, o Júnior Dutra, que era uma dúvida, como é que está essa situação? Acontece que eu acho que o planejamento do futebol brasileiro também, ele se equivoca em algum momento. O Ceará jogou na segunda-feira, nós jogamos um clássico nacional na quarta-feira, com uma viagem na quinta para jogar no sábado. Esse jogo contra o Ceará poderia muito bem ser no domingo, né? E isso a gente ganharia um tempo a mais. Nesse jogo eu não pude colocar o Marco Júnior porque ele estava propenso a uma lesão, mas já treinou normalmente esses dias e perdemos o Júnior Dutra com desconforto muscular. Deve ficar alguns dias aí parado e esperamos que volte em breve. Boa tarde, Marcelo. O Defensor é um time que costuma jogar com 3 zagueiros. Esquema esse já acostumado pela sua própria equipe que o Abel utilizava. Como você espera a postura da sua equipe amanhã para quebrar o bloqueio defensivo da equipe uruguaia que joga aqui buscando um empate e um resultado bom para a partida de volta no Uruguai? A gente já tem as informações básicas do Defensor. Amanhã temos uma reunião e um membro da nossa comissão que faz essa pesquisa mais detalhada sobre o adversário. Mas sabemos disso, que joga com 3 zagueiros. O Uruguai tem uma tradição boa de cabeceio, de bola parada, contra-ataque também. Eles fazem bem esse tipo de jogo defensivo. Nós vamos ter que ter paciência, nós vamos ter que ter jogadas pelo lado do campo, né, dobradinhas com os jogadores de lado. E a gente vai ter que impor, desde o início, um jogo forte, uma marcação mais alta para tentar fazer o primeiro gol e, quem sabe, eles abrirem um pouco mais. Marcelo, boa tarde. Depois da parada para a Copa, a sua equipe fez 3 jogos muito bons e fez 7 pontos em 9 disputados. E logo depois teve essa derrota para o Ceará. Como é que fazer para não deixar essa derrota abalar aquele momento positivo que a equipe vinha? Como é que trabalhar a cabeça dos jogadores para esquecer esse resultado e focar em recuperar aquelas 3 boas atuações que tiveram nessa volta do pós-Copa? Ninguém ficou satisfeito com o resultado. A gente foi lá, né, com a expectativa grande de ganhar mais um jogo. Era possível esse jogo uma vitória, mas o Ceará também se mobilizou muito para aquele jogo, principalmente fisicamente, e a gente vai passar adversidades, né, como qualquer outra equipe, tem que estar se superando rapidamente, absorvendo e não remoendo muito. Temos que pensar que foram 4 jogos, 3 jogos fora de casa e 7 pontos em 12, isso deve dar quase 60%, está razoável, a gente precisa melhorar. Mas a chave agora está totalmente, a concentração e o foco mudado para a Sul-Americana. Os jogadores estão empenhados e empolgados em fazer um grande jogo aqui para encaminhar ou pelo menos dar um passo importante para a classificação. Marcelo, o que você pode falar da escalação para esse jogo contra o Defensor? No ataque você não tem o Júnior Dutra, pelo que você falou, mas já volta a ter o Marco Júnior, acho que é uma alteração natural. Mas no meio campo também tem ali talvez o Norton ou volta o Dodi, que vinha sendo titular e não foi nem relacionado para o último jogo. O que você pode falar, né, da escalação? Eu não vou dar a escalação ainda porque trabalhamos ontem e vamos trabalhar hoje ainda. Não que eu tenha dúvida, mas eu tenho duas opções, tanto aí no meio quanto na frente, pelo lado do campo, e a gente vai deixar para escalar amanhã, mas não tem tanto mistério assim. São jogadores, a gente espera um time ofensivo e um time que possa ser competitivo também. Você falou que não fala de jogadores, mas o esquema você pensa em manter ou pensa em algo diferente para a partida contra o Defensor? Temos 2 situações. Eu estava jogando com 3 volantes, mas um volante saindo bastante, né, que é o Jadson, e vamos estudar para esse jogo se a gente pode criar uma situação nova. Esse treinamento que vamos fazer vai ser importante para isso, porque temos que preocupar também com a situação dos 3 zagueiros do adversário e um adversário que tem a bola alta, a bola aérea e bola parada muito forte. A gente tem que estar atento também a isso. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? 2 jogos seguidos no Maracanã, 2 competições diferentes. Amanhã, inclusive, vai haver promoção de ingressos. O Maracanã pode ser um trunfo para o Fluminense?
Eu acho que não só pode, como deveria ser sempre. Eu tenho dito isso todas as vezes que enfrentei o Fluminense aqui, o torcedor estava apoiando muito, cobrando, empurrando o time. Eu acho que a diferença do mando de campo não é só o gramado, o costume de estar jogando naquele estádio mais vezes, mas também o apoio e a parceria com o torcedor. E pode ter certeza que esse apoio, esse incentivo que vem da torcida, ele reflete diretamente no campo sempre. O jogador sabe que vai ser cobrado ali e ele precisa dar uma resposta positiva. Tenho certeza que isso pode acontecer e nos ajudar muito, ser muito positivo no jogo de amanhã. Marcelo, mais uma da minha parte. Queria que você falasse como é que você está se sentindo já como técnico da equipe. Você teve um período aí de treinamento, já foram 4 partidas, agora você inicia numa outra competição. Como é que está essa tua interação com os teus atletas, com o time do Fluminense? O que já deu para estabelecer? A gente viu um Fluminense que começou bem com você, que teve uma vitória importante sobre o Palmeiras, por exemplo, que de repente teve uma derrota contra um time lá da parte baixa da tabela. Que Fluminense é esse? Como é que está você com relação ao time? Eu estou satisfeito com o trabalho, com a entrega dos jogadores, o comprometimento. Isso é importante, é básico, né, para você desenvolver um trabalho. É um trabalho recente, o time eu sinto que ainda necessita de ajustes, de a gente conhecer melhor o jogador jogando, né? Às vezes esse período de treinamento você tem uma ideia do jogador, mas é necessário ver ele competindo num campeonato brasileiro, numa sul-americana, sob pressão, e estamos com um desafio que é exatamente a oscilação do time, né? E precisamos ser mais regulares, mais constantes, e esperamos que isso aconteça num tempo mais curto possível. Marcelo, você está quase um mês, um pouco mais de um mês aqui no comando do Fluminense. Qual a avaliação que você faz do seu próprio trabalho aqui dentro? Vai de encontro à pergunta anterior também. O trabalho está sendo desenvolvido de forma natural. A gente avalia elenco, né? Chegaram alguns jogadores e foram reforços importantes. Estamos atentos aos jogadores mais jovens aqui também, alguns que não tiveram oportunidade ainda. A partir daí a gente cria um bom ambiente de trabalho, né? Conscientiza os jogadores que esse ambiente é importante, estabelece os objetivos. Nossos objetivos são claros, queremos ser campeões da Sul-Americana e precisamos passar essas etapas aí difíceis, né, para chegar lá e conseguir uma posição melhor no brasileiro, né, sair um pouco ali de baixo, né, e estabelecer voos maiores depois no brasileiro. Então o trabalho está bom, a resposta dos atletas também, e pouco a pouco o time vai tomando corpo, vai se entrosando mais. Essa ausência de jogadores em função de desgaste é ruim, porque você perde um pouco o entrosamento do time, né? O entrosamento natural de estar jogando frequentemente, mas acontece com todas as equipes brasileiras, porque o calendário acaba sendo cruel para todo mundo.